Vamos falar com o secretário de Segurança Pública. Secretário Roger, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Bem, eu dizia agora há pouco que nós vivemos um momento realmente de pânico e terror nesse final de semana. Eu confesso que eu ainda não tinha visto uma ação criminosa desse tamanho como vimos acontecer neste final de semana. Sim. Secretário, a população nesse momento está apavorada. O temor, o terror, melhor dizendo, tomou conta neste final de semana, grande parte também promovido por muitas informações mentirosas que acabaram circulando nas redes sociais. Sim. Mas tivemos incidentes graves, queimas de ônibus, delegacias sendo metralhadas e várias outras ações. Eu gostaria que a Secretaria de Segurança Pública, nesse momento, nos informasse. Sim. A que estado estamos? Bom, eu primeiro agradeço o espaço para poder trazer essa informação à população. Dizer que nós estamos com a situação controlada. A segurança pública, só para se ter uma noção, a partir do momento que houve a deflagração da primeira ação criminosa, o primeiro atentado, 2 horas depois nós estávamos já com a liderança que havia determinado a eclosão dessas ações criminosas, sendo retiradas da Penitenciária Central do Estado e levadas a uma unidade de polícia onde ela foi autuada e isolada. Nós isolamos a principal liderança do movimento nas primeiras 2 horas. Ao todo, quantos eram? Nós tivemos já identificados e isolados 4 lideranças. Eram as maiores lideranças do movimento. Saiu publicado aí já de 15 pessoas. Não, aí são prisões. Certo. Eu estou falando de lideranças, certo. Aquele que determina a ação criminosa certo. fora do sistema prisional. Ok. Quem estava encabeçando isso, nós já identificamos e prendemos. Poderão surgir outros? Sim, poderão. Mas nós podemos dizer já com total tranquilidade. Primeiro, a situação está controlada. Eu queria tranquilizar a população, tenho dito isso. Nós não podemos ficar acreditando em mensagens de WhatsApp, em virais, porque o próprio meio criminoso quer gerar essa sensação de insegurança, quer criar esse cenário. Nós não podemos permitir isso. Por isso que eu trago essa informação e agradeço hoje a oportunidade de estar levando isso à população. Nós continuamos com força total, justamente porque mesmo controlada a situação, nós não podemos ainda baixar a guarda. Nós continuaremos até que a gente tenha plena convicção que não há qualquer risco à sociedade em relação a essas ações criminosas. Nós vimos desde a última quarta-feira já uma movimentação dentro das penitenciárias. Começou lá no Carumbé, depois se estendeu para o Pascoal Ramos. Nós vimos na sexta-feira, mesmo à tarde, nós acompanhamos e mostramos aqui uma grande movimentação por parte de familiares de reeducandos, de presos, já sinalizando que alguma coisa grave viria a acontecer. Sim. Vocês já tinham conhecimento, o setor de inteligência já tinha conhecimento de que algo muito grave estaria por acontecer? Bom, há mais de 7 dias antes da eclosão dos fatos delituosos, nós já estávamos monitorando toda a situação. O sistema prisional sabia disso. Nós estamos tendo, sim, total contato com o secretário Márcio Dorleu, muito preocupado com a questão. Nós fizemos inúmeras reuniões, mas nós preparamos as forças de segurança pública para atuar caso a ação criminosa eclodisse. Eu conversei agora há pouco com o João Batista, presidente do Sindicato dos Servidores lotados nas penitenciárias. Ele disse que eles não tinham conhecimento disso, que foram tanto quanto tomados por surpresa também. Ficou meio que claro isso. Só para você ter uma ideia, as informações iniciais de que ocorreria esse tipo de evento partiram dos próprios servidores do sistema prisional. Eles elaboraram documentos de inteligência nos levando esse informe. Então, como não sabiam? Isso não é uma verdade. Na verdade, o grande responsável por isso tudo é justamente um sindicato que recebe uma determinação judicial dizendo que é ilegal o movimento, que há um risco à sociedade. Basta olhar a representação da Procuradoria-Geral do Estado e o que estava escrito nela, já com esse cenário apontado por conta do risco que ocorreria da interrupção da visita aos reeducandos, da alimentação que entra, do atendimento pelos advogados. Isso é um cenário que já foi apontado e o governo do estado já vinha com tratativas há mais de uma semana com eles. Há mais de uma semana, antes de ocorrer o primeiro evento. E eles não cederam, mantiveram, mesmo com a greve declarada ilegal, com a determinação judicial para se realizar a visita e os outros procedimentos do sistema prisional, eles insistiram
e, obviamente, acabou acontecendo isso. Nós acabamos de ouvi-lo minutos atrás aqui, secretário, e ele, por 2 ou 3 vezes, foi taxativo. Embora nós tenhamos a prerrogativa de trabalharmos com apenas 30% do efetivo por ocasião da greve, nós estamos trabalhando com 100% do efetivo, ou seja, hoje nós temos todo o pessoal de plantão escalonado. Aí o senhor diz que, obviamente, por conta dessa situação toda de paralisação, foi deflagrada essa ação criminosa aí? Primeiro eu queria enfatizar o seguinte, nós temos profissionais extremamente sérios, agentes penitenciários que são grandes profissionais e que arriscam a sua vida, sim, para manter o sistema prisional funcionando, atuante. Nós temos uma minoria ali que não quis ir, fomentada, sim, por um movimento do sindicato, porque eles fizeram uma instrução normativa no sindicato determinando o que deveria e o que não deveria ser atendido. Isso está documentado. Nós não estamos criando essa situação. Isso foi documentado e instrui a própria ação judicial que declarou ilegalidade. Setores sensíveis da sociedade não podem realizar greve, é isso que diz a decisão. Eles não podem. Claro, a Polícia Civil tem 30% atuando, existe 30%. Houve prejuízo nos atendimentos, nos plantões? Não. Houve lentidão, demora? Sim, mas não houve prejuízo. Todos os flagrantes foram lavrados, a Polícia Militar continuou com força total, mesmo desde o primeiro dia de deflagração da greve. Não houve qualquer interrupção, pelo contrário. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, por determinação constitucional, não podem realizar greve, mas nem por isso eles deixaram de atuar com vontade e de forma digna na sociedade. Foi dito por ele aqui a questão de greve de certas carreiras dentro da Polícia Civil. Mas eu queria frisar o seguinte, que a partir do momento em que surgiu a crise, que foi o primeiro atentado, todos os policiais civis, e isso engloba todas as carreiras, delegados, investigadores, escrivães, a Polícia Militar, a Politec, o Corpo de Bombeiros, nós atuamos de forma integrada, com força total. Foi justamente isso que nos possibilitou essa pronta resposta, essa resposta imediata com prisões, com identificações de autores, enfim. Se não fosse isso, nós não teríamos, obviamente, esse resultado. Em menos de 48 horas, com a situação controlada. Bem, é claro que um fato como esse não pode ser considerado como único e isolado. Nós estamos mexendo num barril de pólvora e sabemos que outros fatos como esse podem vir a acontecer. Eu lhe pergunto, está sendo tomadas providências para que toda a segurança possa, obviamente, prevalecer dentro dessas unidades prisionais, a fim de que ações não continuem a partir de lá de dentro para fora? Sim. Primeiro que a identificação, a retirada, o isolamento dessas lideranças, obviamente que desestrutura os comandamentos de ações delituosas aqui fora. Tá? Isso ocorreu, nós continuamos com esse trabalho, ele é ininterrupto, não é de agora, nós fazemos isso ininterruptamente pelo setor de inteligência. Setor esse que eu friso, o governo do estado, em 2014, um investimento de 138 mil. Hoje, o governador Pedro Taques determinou e já está sendo executado 13 milhões. É isso que tem nos proporcionado essa resposta rápida e técnica. Então, nós temos sim toda uma estrutura de planejamento de ações que começaram já antes mesmo da eclosão dessas práticas atentatórias à sociedade e que nós continuaremos. E cada vez mais nós teremos condições de evitar eventuais atentados. O governador Pedro Taques participou diretamente dessas ações, se envolveu diretamente até mesmo em possíveis negociações neste final de semana por conta desse fato ocorrido, secretário? Olha, foi muito bom, eu gostei muito da sua pergunta, porque a gente tem a oportunidade de dizer a verdade à população. O governador Pedro Taques, desde o primeiro momento em que houve a criação dessa crise, dessa instabilidade, na sensação de insegurança da população, ele já participou das reuniões técnicas com os comandos das forças, da Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Ele foi sim
um grande líder nesse momento. Ele manteve contato com o Ministério da Justiça para otimizar os mecanismos de remoção desses presos a unidades diferenciadas aí, federais, capazes de inibir totalmente essa liderança dentro do Estado. Isso é um procedimento técnico, mas eu queria frisar o seguinte a todos que estão nos assistindo agora. Jamais o secretário de Segurança Pública, o governador ou qualquer profissional de segurança pública que esteja na gestão das instituições de segurança pública negociariam com criminosos. Eu queria deixar isso muito claro. Nós não admitimos, nós não fizemos, não vamos fazer jamais esse tipo de negociação, porque com criminoso não se negocia. Com criminoso você aplica a lei. Nós temos sim força e técnica capaz de resolver os problemas de forma legal, sem que haja isso. Isso para mim é mais uma das falácias que estão circulando, esses virais, para gerar instabilidade dentro do próprio sistema de segurança. Perfeito. Secretário, qual o balanço que o senhor traçaria de toda esta operação desde a semana passada, culminando com o calor do final de semana, sexta e sábado, para chegarmos aqui na segunda-feira e podermos falar para a população? Bom, eu queria publicamente, se me permite, agradecer a cada policial militar, cada policial civil, cada perito, papiloscopista, bombeiro militar pela ação, os servidores do sistema prisional, os agentes que nos auxiliaram em toda essa ação na retirada desses presos que foram identificados como lideranças, enfim, agradecer a todos, porque se não fosse essa ação integrada, essa interação, essa vontade coletiva, nós não teríamos chegado onde nós chegamos. Dizer que é algo muito triste para nós aqui no governo do estado, nós não queríamos que essa ação tivesse ocorrido, tudo que foi possível realizar para impedir em vários municípios, nós impedimos a deflagração dos atentados. Nós prendemos as pessoas antes de ocorrerem. Mas, em alguns casos como esse, nós não conseguimos identificar a liderança especificamente, mas em 2 horas já conseguimos identificar e em menos de 48 já prendemos todos eles e retiramos do sistema e isolamos. Ao todo, quantos estão presos? Nós temos mais de 15 presos já. Certo. Que participaram diretamente? Isso, exatamente, que participaram. Nós temos várias situações que não têm correlação exatamente com esse movimento criminoso. Certo. Como, por exemplo, aquela antiga unidade que foi usada como delegacia da mulher que estava fechada, aguardando reparos. Ela aí vai sofrer uma reforma. Só que aquele prédio tinha alguns moradores de rua, dependentes químicos, que frequentavam ali durante a noite para consumir drogas. E o que aconteceu? Segundo não chegou, não há ali evidência que tenha ocorrido um incêndio criminoso, mas um incêndio acidental, porque eles faziam uma fogueira lá dentro por conta do frio. E nós acreditamos sim, nós estamos aguardando, obviamente, a Politec nos dar uma posição oficial por meio de laudo, mas é forte indício que seja isso. E por que eu estou frisando isso? Porque muitos virais correm informações equivocadas. Por exemplo, aquele artefato explosivo que foi encontrado na base comunitária lá do Pedra 90. A própria equipe técnica do BOP diz que aquilo é um artefato explosivo, entretanto, ele não poderia explodir. Porque ele não foi montado e elaborado na forma correta para que ele pudesse explodir. Então, para que serve aquilo? Para atemorizar a população, para dizer que e tinha um bilhete, desconsideramos isso. Sabe por quê? Porque a população e a segurança pública são maiores que qualquer vontade de gerar terror à população. Nós somos maiores, aquilo não existe, não levem isso em consideração, porque aquilo é feito para criar um marketing do terrorismo. Agora, eu afirmo, procurem os sites da Secretaria de Segurança Pública, liguem o 90, procurem informações oficiais, se está ou não ocorrendo alguma coisa. A imprensa tem sido um grande parceiro nisso e nós agradecemos, de levar a verdade à população, para diminuir, obviamente, a sensação de insegurança que foi gerada. E eu reafirmo, continuamos com força total, estamos controlando a situação com todas as nossas forças e eu garanto a todos que nós teremos condição de não só identificar, mas prender todos os que foram responsáveis por essas ações e trazer agora uma sensação ainda maior de segurança à população, porque o nosso trabalho é contínuo, é ininterrupto. Perfeito. Conversamos nessa tarde com o secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Dr. Roger Jarbas. Eu tenho que deixá-lo ir, porque eu sei que o senhor tem um compromisso agora às 12h30. Eu quero lhe agradecer pela sua presença e a sua participação ao vivo aqui. Muito obrigado, secretário.